Fala pessoal, beleza? Boa tarde, boa noite. Estou aqui mais uma vez para poder falar com vocês e hoje é um assunto bem sério, um assunto muito sério mesmo, que são os nossos atos altruístas. Eu há algum tempo andei postando no meu canal do YouTube alguns atos meus altruístas que eu já tinha falado, que ia postar para vocês verem. E algumas doutrinas que a gente estuda, eles ficam aterrorizados com esse tipo de ato altruísta sendo postado, você fazendo, você ajudando, fazendo a caridade, e algumas religiões abomina esse tipo de atitude que a pessoa tem. Eu não acredito em nada disso, eu não estou nem aí para isso. Eu acho que quando a gente faz um ato altruísta de verdade, quando a gente está fazendo a caridade, tem que ser registrado mesmo, tem que ser postado, porque isso é um assunto muito sério, que principalmente nosso país vem passando. Você vê em redes sociais a maioria das pessoas postando um monte de porcaria, um monte de besteira, e você não vê ninguém fazendo esse tipo de postagem, você não vê ninguém fazendo o bem para as outras pessoas. Raras vezes você vai no Facebook ou no próprio YouTube e digita lá, meus atos altruístas, você não vê nada. E você vê muitas pessoas ajudando o cachorro, muitas pessoas ajudando o cavalo, muitas pessoas ajudando os animais, mas quando você passa na rua e vê um irmão menos favorecido, muitas vezes você fica com vergonha, você fica muito envergonhado de poder passar e não conseguir fazer nada, não conseguir nem olhar para a pessoa. E eu, há muito tempo já, venho fazendo esse serviço, esse trabalho. Venho conversando com os irmãos menos favorecidos, aqueles moradores de rua, e tenho sentido a necessidade de passar esse tipo de coisa para quem quiser ver, para quem se sentir na vontade de ver, dá uma olhadinha lá. Não é todo mundo que consegue fazer esse tipo de ato com as outras pessoas. Não é todo mundo que consegue ir lá conversar com aquelas pessoas. E muitas vezes a gente passa na rua, passa pelas ruas e vê essas pessoas e não consegue entender que essas pessoas são seres humanos e estão ali por motivos, muitos motivos, estão ali por muitos motivos e não cabe a gente julgar o porquê levou aquela pessoa a estar ali na rua. Eu já há algum tempo tentei fazer uma sopa, tentei fazer um sopão para poder distribuir. Comprei aquelas quentinhas de isopor, que a gente, às vezes, quando vai comer quentinha, tem elas. Comprei tudo, guardei para poder fazer esse sopão e nunca consegui fazer esse sopão. Até já tive algumas instruções fora do corpo, em viagem astral, me cobrando essa atitude que eu fiquei de fazer pelo próximo e nunca consegui fazer. E aí, aos poucos, eu andando no meio da rua, me veio essa ideia. Às vezes eu estou no centro do Rio, estou em Teresópolis, estou em São Paulo, e sempre quando eu posso, quando eu vejo, eu vou almoçar e vejo que as pessoas também não têm o que comer, passa na rua, não tem o que comer. E aconteceu vários casos comigo interessantes sobre esse tipo de coisa. A primeira vez que aconteceu comigo, isso por aqui no centro do Rio, não foi nem no centro do Rio, foi em Teresópolis. Eu estava almoçando num restaurante muito famoso lá e eu estava comendo comida simples, porque eu não como esse monte de comida que todo mundo come, então para mim é comida bem simples mesmo. E chegou um irmão na porta do restaurante e o dono do restaurante estava na porta também, sentado perto de mim, e eu vi que esse irmão menos favorecido ficou olhando, e o dono do restaurante, ele ia sair, ele ia levantar e ia botar essa pessoa para fora. E antes que o dono do restaurante tivesse essa atitude, eu levantei e fui mais rápido do que ele. Fui lá, chamei o irmão, tá a fim de comer? Aí o irmão, tô. Aí botei o irmão para dentro, ele sentou perto de mim e eu fui lá, botei aquele prato gigantesco de comida, com tudo quanto é tipo de comida, de carne, e o irmão comeu, mas comeu muito mesmo, e eu fiquei muito aliviado de ver que aquele irmão estava comendo ali. O dono não falou nada comigo, ele se levantou, saiu de perto de mim, e eu peguei e chamei ele, fiz uma filmagem dele comendo, foi que eu coloquei aí, ele comeu muito rápido, e aí comecei a conversar com ele, perguntei o nome dele, ele me falou o nome dele, só que eu já esqueci, porque tem muito tempo, e ele comeu numa pressa tão grande que eu fiquei apavorado com aquela situação. E aí eu comecei a filmar e perguntei a ele, irmão, quer que eu faça uma oração para você? Você quer receber uma oração?
E aí o irmão falou para mim, não quero oração nenhuma não, não quero oração nenhuma não. E aí foi onde eu escutei na minha cabeça falando, Adelson, não precisa fazer oração para ele, mata só a fome dele. E foi muito bacana, eu obedeci, ele comeu, tomou um copinho de suco, depois pegou e foi embora. Então foi uma história muito bacana aí. Depois eu saí dali, paguei e vim embora para casa satisfeito porque eu consegui ajudar um irmão. E uma outra pessoa foi um irmão lá no centro do Rio. Eu fui comer lá quando eu saí do dentista do meu filho lá na Rua do Ouvidor, centro do Rio. Eu comecei a comer. Geralmente, quando vem carne, eu tiro a minha carne e não como. E aí foi um senhor. Esse senhor estava lá, de barba branca. Eu pedi meu filho para poder gravar. Tinha uma outra pessoa que estava fazendo a gravação também, que eu nem esquentei para essa pessoa fazer a gravação, e dei para ele. Essa quentinha cheia de carne para ele, mas não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha nada, só coloquei a carne. E quando eu fui falar com ele, ele pegou a minha mão e me pediu benção. Falou, benção. Eu falei, Deus te abençoe, meu velho. E esse tipo de coisa vem acontecendo comigo já há algum tempo. Eu vou falar com as pessoas me pedem benção, as pessoas pensam que eu sou médico, pensam que eu sou professor, mas não é bem isso que eu sou não. E eu sei muito bem que as pessoas vêm do meu lado e logo fazem isso. E um outro vídeo que eu coloquei também foi de um casal lá no centro do Rio também. Nesse caso, eu já tinha comprado 2 quentinhas para me poder dar, né, para as pessoas. E passei e tinha um casal lá em frente ao Banco Itaú. E esse casal eu pude reparar que esse casal estava bem deitado lá numa boa. Quando foi meio-dia e pouco, eu cheguei com a comida e tirei uma quentinha e dei para eles. E eu também levei o meu café, que eu não bebo mais café também, aproveitei e dei para eles. A senhora até falou, aí ó, tem até café. Foi muito legal mesmo. E eu pude notar que mesmo eles naquela situação toda ali, eles estavam com a Bíblia do lado. E eu acho que eles pediram, graças a Deus, que eu levei aquela comida para eles lá. Geralmente você vê um monte de gente passando para lá e para cá, e esses irmãos menos favorecidos ficam ali, ninguém tem coragem de fazer nada, ninguém tem coragem de dar uma ajuda e nem nada, porque muitas pessoas julgam o porquê aquela pessoa está ali e não julgam que a pessoa precisa de ajuda. E logo que eu saí dali, eu peguei uma outra quentinha, não deu nem tempo de fazer gravação, porque veio logo um outro casal e me pediu essa quentinha, e aí eu cometi um ato infeliz. Eu vi que eles estavam bem vestidos, vi que eles estavam limpos, e falei para eles, poxa, mas vocês estão bem vestidos, vocês não estão sujos, vocês não são moradores de rua não. E aí o rapaz falou, não, nós somos sim, a gente mora ali, ó. Aí eu pude olhar que eles estavam com um filhinho e vi a casinha deles lá no meio da rua, e aí eu dei a quentinha lá e não falei mais nada. Então esse dia também foi muito bacana, foi um outro vídeo que eu coloquei aí. E depois foi também num outro dia que eu estava com meu filho desde pequeno ele também já vem fazendo esses atos altruístas. Eu sempre venho ensinando a ele fazer, eu sempre venho fazendo ele ter essas experiências e ver o que é a vida de verdade, porque cada um de nós, a gente não sabe da nossa situação, a gente pode também um dia largar tudo e abandonar e morar na rua, porque a nossa vida muda muito e a gente não sabe o dia de amanhã. E nesse dia foi legal também, nós estávamos indo lá pro centro do Rio, tiramos bastante foto, e aí o meu filho também foi lá e fez esse gesto lindo e maravilhoso. Mais um casal, uma menina que estava lá e um rapaz também, estavam sentados lá na porta, estavam com as coisinhas deles. Meu filho conversou, só que eu não gravei muito. E aí ela logo pediu, graças a Deus, que aquela comida foi dada para eles, e também observei a Bíblia do lado lá. E eu posso notar que, por mais que essas pessoas vivem na rua, eles não abandonam a sua fé e não abandonam o que acreditam. E foi muito interessante nesse dia. Depois eu saí, fui lá no Centro de Cultura Negra, lá no centro do Rio. Eu e Nin ficamos lá, meu filho, depois nós pegamos e voltamos para casa. Depois também foi um senhor que estava lá no centro do Rio, lá perto da Rua da Alfândega, em um parque que tem lá, que é cheio de capivara, cheio de gato. E lá é muito legal, lá antes de chegar no Hemorrio, fica um monte de pessoas ali. Eu cheguei ali, tinha um senhor que estava no banco, ele estava adormecido. E eu logo acordei ele, meu chefe,
fiz assim mesmo, meu chefe, nele. Perguntei se ele já tinha almoçado, falou que não. E aí eu fui, conversei com ele, não quis me falar muitas coisas, eu só peguei e falei para ele, ó, senhor, se o senhor não aguentar comer, divide com mais alguém aí. Depois eu saí dali e tinha uma outra pessoa também, uma menina, que ela estava só de sutiã, sem camisa, de bermuda. E quando eu cheguei perto dela, que eu fui dar a comida a ela, que eu fui conversar com ela, ela ficou meio com vergonha. Vocês podem notar aí no vídeo, ela está tentando se vestir, está tentando se vestir lá, está tentando ficar um pouquinho melhor para conversar comigo, mas aí eu notei que tinha muita gente me olhando ali, tinha muita gente ali só me fiscalizando, e aí eu logo peguei, só dei para ela, fiz só meu gesto de caridade com ela, dei a comida, não falei muita coisa, depois eu peguei e saí. E essas pessoas aí vivem ali amontoado há muito tempo e ninguém faz nada, as pessoas passam, não conversam e não se preocupam com nada, então é isso aí. Antes de chegar no Hemorrio, eu ainda antes de chegar no Hemorrio, eu ainda tentei falar com essas pessoas aí, só que eu não consegui. E um outro vídeo que eu postei foi de um rapaz que se chama João Batista. Eu consegui conversar muito com ele mesmo, só que não fiz a gravação toda. Mas ele também estava na rua, ele tem filho, tinha esposa, a esposa abandonou ele. Ele estava lá no centro do Rio, eu conversei bastante com ele e perguntei se ele queria alguma oração, se eu poderia fazer a oração para ele, prece, e ele permitiu. E aí eu dei um cafezinho para ele, e foi a primeira vez que eu consegui ministrar um jorei em uma pessoa, em um menos favorecido na rua. O meu corpo ficou balançando muito, isso aí é a aproximação dos meus guias, que sempre fica perto de mim. Não sou eu que balanço o meu corpo. Eu, de vez em quando, eu até paro o meu corpo para ele poder não balançar, mas ele balança igual um barquinho, e eu tenho a certeza que eu não estou ali sozinho fazendo esse trabalho, essa empreitada toda, e foi muito legal. Eu ainda dei o café para ele e ele me contou muitas coisas aí, me falou que é muito perigoso ficar na rua, que é muito complicado ficar na rua, que a pessoa dorme, não sabe se vai acordar e quando fica meio assustado com muita violência no centro do Rio ou na rua, ele não consegue dormir, então é muito complicado para eles. E foi isso aí. Depois eu voltei, tinha até um casaco lá do meu filho lá, dei para ele também. E foi muito legal. E quando eu saí dali, eu fui para o Hemorrio, fui fazer minha doação aí de sangue. Já tinha uns 3 meses, no caso, já tinha uns 3 meses que eu não fazia doação, já estava no tempo, fui lá, fiz a minha doação, encontrei uma menina lá que foi a primeira vez que ela fez a doação. Eu logo providenciei de acalmá-la, que ela estava meio nervosa. E aí ela fez a doação, chegando lá, foi junto comigo, tirei até uma foto com ela. E foi o que aconteceu, ela levantou primeiro de que eu, foi embora, e quando acabou minha doação, eu notei que foi muito rápido, eu cheguei lá, fui comer meu lanche e passei muito mal, fiquei 1h30, quase 2 horas lá de perna para cima, a fim de fazer o resto de sangue que sobrou do meu corpo voltar para o cérebro. Mas isso aí já é uma outra história que depois eu vou falar sobre minhas doações de sangue. Então, gente, meus atos altruístas tá aí para vocês verem aí, falem mal quem quiser. Em algumas casas espíritas que eu frequento, algumas pessoas me veem como um médium que quer se amostrar para os outros, e eu não sou médium nenhum, não tenho mediunidade nenhuma, eu apenas me esforço e tento entender as coisas. Então, julguem quem quiser, falem quem quiser, mas pelo amor de Deus, tentam me imitarem, porque vocês vão ver que vocês vão estar ajudando com o pouco que vocês têm, entendeu? Então, valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau, boa noite. Bye, bye, Manastê pra vocês aí. Valeu, até a próxima aí. Atos altruístas. Valeu.